Graça e paz, meus queridos. É um prazer poder estar aqui com vocês novamente. Nós estamos aqui no nosso espaço, né, Pais Inspiradores. E hoje, com muita alegria, estou aqui com meu querido amigo, pastor Edmilson, ele que é psicanalista aqui na cidade de Conceição de Macabu e também pastor da Igreja Batista Serra Mar. E com muito carinho e alegria, ele também vai estar conosco nesse quadro, compartilhando um pouco da sua experiência. Edmilson, primeiramente, obrigado pelo seu carinho de estar aqui conosco. Prazer. E queria que você compartilhasse com a gente um pouco como é que foi a sua experiência, né, quando você teve o diagnóstico do seu filho, que está falando aqui no nome, e como é que foi essa experiência para você, impacto, luto, como é que foi esse processo? Olá, querido ouvinte, é um prazer estar aqui contigo, meu amigo pastor Valmir. Muito bom poder estar podendo abordar esse tema, falar um pouquinho daquilo que a gente tem experienciado na parte de uma família atípica. Eu sou pai de 2 filhos, o meu primogênito hoje ele tem 21 anos, é o Nixon, e o meu caçula tem 10 anos, é o Nicolas. O Nicolas, ele nasceu em 2015 e até então nasceu com toda a área cognitiva a princípio saudável, uma criança que desenvolvia bem. Só que quando chegou nos 2 anos de idade, a gente começou a perceber nele algumas coisas diferentes. A atipicidade, né? A questão do brincar, ele não conseguia brincar como coisas normais, criando brincadeiras de alusões, brincar com o carrinho, empurrando o carrinho, manuseando os brinquedos de forma correta. Tinha brinquedinho de fazendinha, ele não sabia criar uma história. Ele jogava o brinquedo para cima, ele pegava a roda dos carrinhos, ficava rodando a roda dos carrinhos. Ele começou a despertar interesse por coisas que não eram brinquedos, objetos dentro de casa. Uma das coisas que ele mais despertou interesse, ainda com 2 anos e meio, foi o ventilador. Ele olhava para o ventilador e ficava encantado com o ventilador rodava. Ele via ventilador, ele apontava e falava ventilador, ventilador. Ele despertou interesse por ventilador quebrado e o brinquedo dele era ventilador o dia todo. Ele ficava rodando aquilo, desmontava ventiladores, não criava brincadeiras sociais com as outras crianças, tipo pique-esconde, não brincava de bandeirinha, futebol. E isso começou a despertar na gente esse entendimento de que tinha algo diferente. Porque no nosso primeiro filho, ele pegava as brincadeiras, ele entendia de regras sociais, ele conseguia socializar. O Nicolas sempre falou muito bem, o Nicolas sempre olhou nos olhos, o Nicolas, dentro de uma linha temporal, ele fez tudo dentro da idade perfeita, ele desfraudou na idade certa, ele falou na idade certa, mas a gente também começou a perceber a questão da seletividade alimentar. Tudo que ele ia comer, botar na boca antes, ele cheirava. E o que despertou mais ainda a nossa percepção para isso foi quando ele ouviu um barulho de moto muito forte perto dele. Ele tinha 3 anos e ele levou a mão aos ouvidos. Ali então nós percebemos que tudo que fazia muito barulho prejudicava a audição dele, ou seja, a questão da audição, a sensibilidade auditiva. E com 3 anos e meio, minha esposa começou a investigar, começou a trazendo isso, olha, nós temos realmente que investigar, ela me incentivando, eu pensava assim, não, tudo bem, normal, vamos investigar. E levamos ele na neuro, a primeira neuro descartou qualquer tipo de trauma, de espectro, até porque não era muito a área dela, e nós então procuramos uma segunda opinião, e eis aí a importância de uma segunda ou terceira opinião, se for necessária. Tudo aquilo que a gente percebia, ele mascarava muito bem quando estava na frente da neuro, porque o nível 1 é muito difícil de ser percebido, e ele é grau 1, nível 1 de suporte. E ele tomou um tombo também, uma queda, que nos fez mais ainda procurar uma neuro para ver se havia acontecido, né? Do tombo que ele levou do muro lá de casa, graças a Deus não teve nada demais, a radiografia, a ressonância não deu nada, mas isso desencadeou mais ainda sintomas. Ele
desencadeou mais características autistas. Ele ficou com medo de diversas coisas, ele não queria ficar sozinho, só ficava agarrado na mãe. E aí a gente investigou mais afinco. A gente foi buscar a segunda opinião, da neuro também nos deu uma hipótese de realmente ser o caso do espectro de 80%. Ela, na segunda consulta, também falou, olha, vou continuar avaliando. Então, nós fomos para a terceira opinião. E a terceira opinião botou os olhos nele e falou, não, seu filho realmente, diante de tudo que foi apresentado, tudo que eu percebo, a percepção, o know-how que a pessoa tinha, falou, seu filho realmente é autista. E aí, então, ao mesmo tempo que vem um baque, vem também um alívio. Eu fiquei aliviado, ficamos aliviados, minha esposa e eu, porque assim, agora nós entendemos o porquê que ele age desse jeito, e agora nós temos um caminho, agora nós temos uma direção para medicá-lo, para tratá-lo. Foi onde, então, nós deixamos também a questão do sentimento fluir. Nós também tivemos o luto. O luto vem, isso é muito falado, a dor daquele filho que a gente imaginava que não teríamos nenhuma dificuldade, porque o primeiro não tivemos dificuldade, tendo que levar para terapia, levá-lo a acompanhamentos médicos especializados, e agora esse não, vai demandar mais cuidado. Isso vem um pouco na mente, vem o medo. O medo, será que ele vai conseguir colocar uma roupa sozinho? Primeira coisa que a gente pensa, será que o meu filho vai ter essa capacidade intelectual de colocar uma roupa, conseguir colocar uma cueca, tomar banho sozinho, escovar o dente? E isso veio de primeiro momento, esses questionamentos, essas perguntas, só que entendemos que as coisas foram fluindo. E todo apoio que o Nicolas, que é o nome dele é Nicolas, ele precisava, a gente estava lá, mas nunca fazendo nada por ele. Tratando ele como se ele não tivesse o espectro. Olha, você precisa assim, coloca a roupa, toma aí, coloca a roupa, coloca o short. Você precisa ensaboar, tomar o banho sozinho. Quando você quiser as coisas, não aponte, peça com a boca, fala o que você quer. Às vezes ele vinha apontando, não fala, você consegue falar, e ele falava. Sempre levamos ele às brincadeiras, aos aniversários, às festas. Nunca, de forma alguma, ele ficou recluso. Pelo contrário, sempre que nós tivemos a oportunidade, nós o inserimos na socialização. Ele estudou, aí vem aquele negócio, será que ele vai aprender a escrever? E ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a ler, ele não tem nenhuma intelecto, não tem nada disso, mas ele é uma criança que aprende no seu tempo, ele escreve direito, uma letra linda, ele lê muito bem, ele se expressa bem, mas o medo era que isso não fosse acontecer, mas fluiu, aconteceu, e nós percebemos que tudo aquilo que nós nos movemos para que isso viesse a acontecer, corroborar para que o ensino acontecesse, a independência acontecesse, fluiu. Como que a gente fez? A gente começou a buscar terapias. A neuro falou, olha, ele precisa fazer psicomotricidade, ele tinha dificuldade para comer. Na psicomotricista, ele já começou a manusear melhor a colher, manusear melhor os lápis de cor. Desenho, ele me puxou, ele não é bom de desenho igual eu, mas ele pinta super bem. Ele não consegue desenhar desenhos tão bem, mas isso nem uma criança que não tem o espectro, às vezes, também não sabe desenhar. Mas ele consegue contornar uma linha, ele está hoje no 5º ano de escolaridade, está na 4ª série, e isso é muito bom, inteligente, passa de ano fluentemente, pega as matérias, e as terapias ajudaram muito. A psicomotricidade ela é muito importante, até mesmo para andar. Então, não só para escrever, né, as coisas finas, mas o andar também. Então, oriento até, se a criança às vezes tiver uma dificuldade, que participa do mesmo espectro, o autismo, procurar uma psicomotricidade, que é uma terapia muito boa. Ele fez fono, mas a fono na 2ª sessão com ele já descartou, já deu alta, olha, já está de alta, ele não tem problema na fala, se expressa bem, mas ele fez fono também. Ele fez hidroterapia, natação, ele fez jiu-jitsu, que ajuda muito também, é uma terapia maravilhosa, não impedimos de fazer jiu-jitsu. Futebol não deu para ele, realmente não é nem questão do aspecto, assim, de família mesmo, mas tudo aquilo que nós colocamos ele para fazer, ele desempenhou bem. Hoje ele tem acompanhamento com uma psicopedagoga, a psicopedagoga acompanha, nós colocamos também ele na psicóloga, para poder fazer acompanhamento com ele, desde os
4 anos ele é acompanhado pela psicóloga. Isso é muito bom, faz muita diferença. Faz o acompanhamento com a neura temporariamente, né? Antigamente era 2 vezes por ano, agora está sendo 1 vez por ano. Se necessário, fazemos 2. Isso tem sido muito bom para os resultados que ele vem apresentando. Ele hoje é uma criança que socializa com outras crianças, ainda tem dificuldade com regra social, com algumas regras, né? Por exemplo, nem tudo que as crianças brincam ele vai conseguir pegar de cara, como é que funciona aquilo ali. Ele primeiro vai observar, vai olhar e depois vai brincar, né? Mas em questão a relacionamento com criança, diante de todas as terapias que a gente fez, isso ajudou muito. Ele se relaciona bem com os colegas de escola, ele sabe se comportar diante de outras crianças. Tem a sensibilidade auditiva? Tem ainda. Ele ainda tem dificuldade com ruídos? Tem, com ruídos altos. Ele tem muita dificuldade sensorial? Tem. Ele tem crises? Tem crises. Mas o que tem ajudado muito também nas crises? A questão do medicamento. Ele toma 3 medicamentos, já foram mudados alguns. Ele começou tomando risperidona, depois ele tomou Ritalina, hoje ele toma sertralina e toma também a Cert e também o aripiprazol, que é o arpejo, que também é medicamentos que têm feito bons efeitos e trazido bons resultados para o comportamento dele. Em casa ele é uma criança obediente, claro que ele tem a estereotipia, né? Muita estereotipia, ele balança os braços, ele se regula sozinho. Quando ele quer se regular, ele fala, eu preciso tomar um banho. Ele vai tomar um banho para se regular, né? Faz parte da regulação dela, para até mesmo evitando uma crise. Ele faz estereotipia, pega alguma coisa e balança, daqui a pouco dá aquela acalmada. Uma das coisas também que ele tem muito, e eu acho isso super interessante nele, é o hiperfoco. E o hiperfoco dele é em coisas antigas. Isso desde os 3 anos e meio, ele era apaixonado por Fusca. E falava, quando ele crescer, você quer ter um Fusca. E Kombi, eu quero ter uma Kombi. Fusca, Kombi, Brasília, carro velho. Então tudo que ele ia ver era coisa de coisa velha. E sempre foi assim. Ele via umas coisas velhas e falava, pai, eu queria ser dessa época. Ele hoje, ele é apaixonado por TV de seletor. Ele tem uma TV de seletor lá em casa. Enquanto não conseguimos uma que funciona, pelo menos liga, não tem antena. Ele quer uma antena espinho de peixe, ele quer uma antena boca de jacaré, ele tem uma máquina de escrever, ele tem DVD, ele assiste DVD, ele não assiste Netflix. Esse hiperfoco por coisas antigas, as pessoas sabendo disso, né, conhecendo o Nicolas, pelo fato de ser uma família pastoral, né, as ovelhas ouvem isso e falam, eu vou dar um rádio antigo, eu vou dar um ferro de brasa, nós temos um ferro de brasa. Ou seja, eu estou montando um antiquário na minha casa por causa do Nicolas, por causa do hiperfoco e coisa antiga. Televisão para ele é Chaves, adora Chaves, conhece todos os personagens, escolinha do professor Raimundo, e lá dos anos 80 e 90. Então, ou seja, e isso nos encanta, não traz nenhum espanto, encanta. Fala assim, olha, como é que pode gostar de uma coisa tão antiga, mas dá dificuldade às vezes para encontrar. Como que eu vou colocar uma antena na minha espinha de peixe se hoje em dia o sinal analógico terminou, hoje tudo é digital, mas a gente vai se esforçando, a gente vai correndo atrás, consegue uma coisa daqui, consegue outra dali, até para satisfazer o bem-estar dele. E nossa família, ela, querendo ou não, ela tem que fazer mudanças. A família, ela passa por mudanças. O hábito da casa, o nosso filho de 21 anos, o Nixon, ele percebe que a gente hoje tem que demandar uma atenção maior para o Nicolas, porque necessita. Tem coisas assim que ele não pega logo de primeira, ele vai ter que explicar melhor, para ter melhor compreensão, o que é uma pessoa, às vezes, passar por uma internação, uma pessoa ter que viajar, ter que sair para trabalhar. Hoje ele já está mais aberto ao entendimento disso, mas o Nicolas, no começo, a gente tinha que explicar tudo para ele. Por que sai para trabalhar? E se ele não for? Por que ele não fica em casa? Mas hoje é um universo maravilhoso. Eu confesso que aquilo que era medo, eu decidi transformar em potencialização, em coragem. Falar assim, não, tem que me encorajar, não posso ter medo. Meu filho vai dar certo, meu filho se ensinar, se fizer as terapias, se cuidar com os medicamentos, se dedicar, a gente vai conseguir ter bom resultado. E o que é melhor? Tem pessoas aqui na cidade que me conhecem e vê. Eu ando muito de moto com ele, vou para um lado, vou para o outro, levo para terapia, levo para psicólogo, levo para isso, levo para aquilo. É o tempo todo, a gente junto. E o que mudou? Olha, mudou minha rotina, mas por algo que vale a pena. Eu não levo meu filho, talvez, assim, quando eu quero no cinema, porque ele não gosta de filme.
Mas eu levo ele, às vezes, no jiu-jitsu, levo na natação, estou sempre ali com ele. Quebrou tudo aquilo que eu imaginava. Eu não vou levar ele no futebol, tá? Não vou poder levar meu filho no futebol, mas eu levo na natação, eu levo na psicóloga, eu estou acompanhando ele. A vida de uma família típica, ela passa pelos seus altos e baixos, mas é gratificante. Em que área que é gratificante? Quando você vê o avanço, quando você vê o resultado vindo, quando você vê ele colocando short sozinho, quando você vê ele colocando a camisa sozinho, tomando banho sozinho, colocando tênis sozinho, arrumando a mochila, você fala, valeu a pena todo o esforço. Valeu a pena tudo aquilo que eu apliquei, toda a demanda que eu tive, toda a força que eu empenhei, vale a pena. E eu acho que quando a gente olha para nossa casa com essa sensibilidade, o resultado ele vem além das terapias, ele vem também através do amor derramado sobre a criança com o espectro autista. Muito bom, né, este momento em que ouviu essa experiência, né, que o pastor Nilson teve na vida dele junto com o Nicolas. E agora eu gostaria também de estar perguntando, Nilson, como é que conselho, né, você gostaria de deixar, que palavra inspiradora você poderia deixar para um pai, para uma mãe, né, que está agora, né, talvez tendo um diagnóstico, está em investigação do seu filho, ou que na verdade já está até numa caminhada já de bom tempo também, como a gente, né, nessa luta, mas que está cansado, está com a alma, né, talvez cansada, está com dificuldades até no relacionamento. Então, você, né, como um homem de Deus, pastor, que palavra você gostaria de deixar para os pais? A palavra principal é desistir nunca, retroceder jamais. É desafiador, a gente sabe que não é fácil, mas acreditar que os filhos eles irão realmente evoluir, que eles vão aprender tudo aquilo que a gente deseja que eles aprendam, eles vão realmente ser inseridos, continuar buscando tratamento, buscando ajuda, médicos, medicamentos novos que irão surgir, como tem surgido diversos medicamentos novos, levá-los à terapia, amar acima de tudo, abraçar, cuidar, não deixar de levar seus filhos às festas, não deixar de levá-los aos lugares que ele possa se socializar e continuar acreditando que a evolução ela é real e ela é possível. Sabemos que não temos às vezes ajudas que precisamos, mas a melhor fonte de ajuda para uma criança atípica, para uma família atípica, é quando um ajuda o outro. Às vezes a ajuda externa não tem e ela falha, mas os de casa têm sempre que estar se ajudando. Sabemos que às vezes famílias sofrem muito por causa da atipicidade, mas precisa continuar lutando, acreditando e sempre que puder, isso também conta muito, parabenizar cada evolução que o filho tiver, tudo aquilo que ele aprender, bater palma para ele, dizer assim, muito bem, incentivá-lo a continuar acreditando, crescendo, aprendendo. E isso é, sem dúvida, fundamental para o crescimento, para o aprendizado e, acima de tudo, para a evolução de uma criança que tem o transtorno do espectro autista. Outro dia, eu estava numa fila e essa fila ela é prioritária de um mercado. E o meu filho estava comigo, a pessoa não percebeu que ele estava com o cordão do girassol, e a pessoa olhou para mim e falou assim, a fila é aqui, mas essa fila é para prioridade. Eu falei, sim, meu filho está aqui e ele é autista. E a pessoa, assim, eu percebi que ela ficou um pouco incomodada, ficou assim, envergonhada pelo que ela falou. E eu falei, olha, hoje em dia é normal as pessoas não entenderem que também a gente hoje faz parte dessa listagem, mas fica tranquilo, isso aí não afeta a gente entende. E o meu filho, eu falei, filho, esse aqui é um amigo do papai, eu chamei de amigo do papai para não criar aquele vínculo. É uma maneira também da gente inserir o nosso filho e mostrar que nessa vida ele vai ter pessoas que talvez não vão perceber, porque o autismo não tem cara, mas ele não precisa também brigar com ninguém, ficar chateado com ninguém, apenas se colocar ali, naquele lugar de prioridade. A gente também ensina o nosso filho a lidar com esses desafios que ele vai ter, porque muitas pessoas não vão saber que eles são autistas, porque é aquilo que eu falei, o autismo não tem cara. Então, como ele vai reagir a isso? Não brigar, não ofender, não se deixar ser ofendido também, isso é fundamental. Então, a gente tem que estar do lado do nosso filho, apoiando nossos filhos, cuidando da nossa família. Claro que quando a gente fala de filhos atípicos, mas também tem família que tem filho que não é atípico. No caso da minha, eu tenho um filho autista e o outro não. A gente tem que cuidar de todos, todos por um e um por todos.
que Deus possa nos iluminar, nos abençoar cada dia mais e mais, a fim de que nós possamos ser instruídos como cuidar dos nossos e dos que estão ao nosso redor, que precisam desse olhar mais com pureza e com mais fineza também. É isso. Amém. Obrigado, pastor Edmilson. Um prazer. E se você gostou do nosso conteúdo, inscreva-se no canal, divulgue, ajudando assim também outras famílias atípicas que também precisam ouvir uma mensagem inspiradora. E se você é daqui da cidade de Conceição de Macabu, e está passando por alguma situação, momento, precisando de alguém para conversar, ou até mesmo uma terapia, está aqui o nosso querido irmão, psicanalista, pastor, aqui Igreja Batista Serra Mar, no bairro da Calçadinha. Só procurar aqui, com certeza vai ser recebido com carinho e vai ter uma pessoa, não só como pastor para te ouvir, mas também um pai atípico, um pai que entende o que você está passando. Então, que Deus possa te abençoar grandemente e que você não desista desta oportunidade que tem de crescimento, principalmente diante de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau.